Boa noite. Boa noite, Ju, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Agora tô. Tá aparecendo de boa aí ou tá falhando? Tá tranquilo por enquanto. Então tá, qualquer coisa você avisa. Vai dar tudo certo. Vou torcer para dar tudo certo. Vai sim. E aí, joia? Joia. Carol, muitíssimo obrigada. É uma grande satisfação receber você aqui. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite para a gente falar desse tema tão importante. Obrigada a você, Ju, pelo convite. Conte comigo. Obrigada. E para a gente começar, queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal. Bom, boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina Paulino, sou médica obstetra e atuo aqui na cidade de Araguaína, no Tocantins. Certo, Carol. Carol, é, a Carol, né, obstetra, e só ouço elogios a seu respeito, Carol. Estou muito Esperando de volta, viu, dona Juliana? verdade. Eu também sou paciente da Carol. Ela é uma profissional maravilhosa e estou muito contente com o Obrigada. trabalho que você vem desenvolvendo. Acompanho aí no Instagram cada parto lindo que você faz. É maravilhoso saber assim que nós estamos tendo profissionais tão bons aqui na nossa cidade. Obrigada, Ju. É um prazer trabalhar em conjunto com você. Agradeço nossa parceria com as nossas pacientes, cuidado com as nossas gravidinhas. E é um prazer trabalhar com Obrigada. você. Eu realmente amo muito. Realmente é muito gratificante. Carol, então, eu percebo, para a gente não demorar muito a começar, eu percebo que esse tema é assim, ainda é um tabu, né? Porque muitas mulheres passam por essa situação e ficam com um sentimento de culpa, de incapacidade, de luto, né, por ter perdido um bebê, por mais que o bebê seja, né, pequenininho ainda, né, bem no iniciozinho, na fase embrionária, ainda do tamanhozinho de um feijãozinho, né, que a gente, né, bem pequenininho que a gente fala, mas mesmo assim é uma perca, é uma dor e eu acho muito interessante a gente estar falando hoje sobre esse tema porque são as mães de anjos, né? São mães Sim, que nunca vão esquecer, porque às vezes para o marido, às vezes para o restante da família, é uma coisa, né? Ah, passou, bola para frente, mas às vezes para a mãe é uma coisa que muito difícil de superar, né? com Então, certeza. aí as mulheres ficam pensando, ah, mas a minha vizinha, a minha prima consegue engravidar e eu perdi meu bebê, às vezes engravida novamente, perde de novo e fica com aquele sentimento lá no fundo, né? Eu não consigo, eu não posso. Então, realmente é uma coisa muito interessante de a gente falar hoje e esclarecer as dúvidas, né? Passar informações de qualidade para as pessoas, porque às vezes a pessoa fica pensando, mas será que foi o exercício físico que eu fiz, o esforço que eu fiz? Verdade. E às vezes é uma coisa que seria inevitável e a mulher fica procurando uma culpa, né? Ah, será que é Uhum. porque eu viajei, né? Não sabia que estava grávida, tive que pegar um voo, ou tomei um certo remédio, ou fiz isso, Tive fiz aquilo. relação Aí sexual, isso é comi muito tal comum. comida. Ou foi o que eu comi, ou foi, igual você falou, muito comum. Nossa, tive relação sexual e depois da relação sexual comecei a sangrar. Então, assim, ficam várias coisas, né, na cabeça da mulher. E aí é isso que eu acho que a gente deve aqui acalmar, né, essas mulheres, porque às vezes é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, não tem como Com controlar o certeza. incontrolável e carregar essa culpa por um tempo, por um bom tempo, não faz bem ao psicológico, né? Então, Com além de certeza. a gente falar, aí eu vou passar a palavra para você iniciar, falando sobre o que é, sobre as causas. Eu queria só Certo. fazer essa introduçãozinha breve sobre isso, porque é uma coisa que não se fala, né? É uma coisa que, às vezes, ela fica, ah, aconteceu, bola para frente e tal, mas
para a mulher é difícil superar isso. É verdade, Ju, assim, concordo com tudo que você falou, né? A maioria das pessoas encaram que um abortamento ele não é uma perda fetal, que não causa tantos problemas psicológicos, sensação de culpa, igual você falou para aquela paciente. Isso não é verdade. A paciente, ela sofre do mesmo jeito, ela se culpa muitas vezes da mesma forma, principalmente por causa de informações inverídicas que ela escuta da vizinha, que ela escuta da amiga, que ela escuta, enfim, né? O disse-me disse. E eu quero começar falando o que eu falo para todas as minhas pacientes dentro do consultório, o que a gente tem que fazer. Tem que trabalhar baseado em evidência científica. Não é eu acho, não é minha vizinha disse, não é minha mãe acha, não é minha avó falou. Então, isso é o ponto principal de qualquer conduta médica, né? E orientação também médica para essas pacientes, que seja sempre baseada em evidência científica. De qualquer forma, então, o aborto, ele pode acontecer em 20%, uma média de 15 a 20% das gestações sem nenhum fator de risco associado. Então, né, 1 em cada 5 mulheres ali vai ter um aborto. É um número significante, é por isso que a gente conhece muitas mulheres que já tiveram algum aborto. Isso a gente não está falando de abortos provocados, que infelizmente é muito comum no nosso país e é uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil. A gente está falando de abortos espontâneos, tá? Então, o que é o aborto? O aborto é a interrupção da gestação até 20, 22 semanas, dependendo do autor, e basicamente um feto que pese menos de 500 gramas, tá? Então, se eu tenho um feto que pese mais de 500 gramas, ele já não é mais um conceito do aborto. Na verdade, ele já não vai ser... Ele vai ser um natimorto, né? A partir dali, de 22 semanas, aquilo ali já vai ser um parto prematuro extremo. Tem essa diferença. Da mesma forma que algumas pessoas acham que, às vezes, teve uma perda gestacional ali no 8º mês de gestação e considera aquilo como aborto. E não é. Se pesou mais de 500 gramas, não é mais aborto, tá? Certo. Então, nós já falamos o que é, né? Aí tem os tipos, né? Que são os tipos precoces e tardios. Os tipos precoces. O precoce é até a 12ª semana de gestação, que é a maioria dos casos, né? Lembrando que o aborto, quando ele acontece até a 8ª semana, mais ou menos 70% das vezes ele resolve espontaneamente, que são as condutas expectantes que a gente também vai falar. E os tardios, que são a partir ali de 13 semanas, né? Também ele é dividido em primário e secundário. Eu tô olhando aqui, que eu anotei o que que as meninas foram mandando aqui, para ver se a gente já vai respondendo algumas perguntas juntas também. O primário é quando começou com o aborto, nunca teve nenhuma gestação que foi para frente. E o secundário é quando eu já tenho uma gestação que foi para frente, já tenho um bebê, tenho filho e depois tive esse aborto. Então, tem essas duas classificações de precoce, tardio, primário e secundário. E tem as classificações em relação aos tipos de abortamento, que eu acho que a gente pode entrar nela. Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. Então, vamos lá. A gente tem a ameaça de aborto, né? A gente tem um aborto completo, a gente tem um aborto incompleto, a gente tem um aborto inevitável, a gente tem um aborto retido e a gente tem o aborto infectado, tá? São os tipos de aborto. Então, a gente pode começar com a ameaça de aborto, que é muito comum, tá? Muitas e muitas mulheres, muitas gravidinhas passam por isso no início da gestação. E quando a mulher tem um sangramento, né, que não seja aquele sangramento muito inicial, lá que pode acontecer na anidação, importante a gente falar que qualquer sangramento ali depois disso não é normal. Qualquer grávida que sangre nesse período depois desse período já deixa de ser normal. Então, a ameaça de aborto é quando a gente tem uma grávida
que faz uma ultrassom que o embriãozinho tá vivo, que tá tudo certo, mas ela tem um sangramento, o colo do útero tá fechado. Às vezes ela apresenta, né, Ju? Isso aí você vai poder falar melhor do que eu, aqueles hematomas retroovulares pequenininhos, na maioria das vezes, né? E aí isso é ameaça de aborto. A maioria das vezes a conduta é repouso, abstinência sexual no tempo que ela estiver sangrando, e a gente associa às vezes também uma progesterona via vaginal para essas pacientes. Sempre que chegam essas pacientes com hematomas, né, retroovulares, que é quando tem um pequeno sangramento ali atrás, é subcoriônico também, outro nome que a gente chama, ou retroovular, ela tem uma ameaça de aborto, né? Então, sempre oriento, né, para poder ir no obstetra, ficar com abstinência sexual até tudo se resolver e usar a progesterona aí que vai ser prescrita por vocês, né? Pelos obstetras da forma correta e o repouso aí, pelo menos até passar essa fase do período embrionário aí de 10 até 10, 12 semanas, que aí é quando a gente pode ficar um pouquinho mais tranquila, né? Que passa aquela fase, né, mais preocupante. Mais aí, crítica, né? Isso. E é importante muitas pacientes, elas ficam em dúvida na gestação inicial, às vezes ainda não tem um embrião, mas tem, né, o saco gestacional desenvolvendo, fica querendo saber se aquela gestação vai para frente ou não. A conduta nessas pacientes não é fazer ultrassom todo dia, né, Ju? Porque não vai mudar, né? De um dia para o outro, geralmente não tende a mudar. Então, a conduta basicamente é fazer o beta-HCG quantitativo a cada 2 dias, porque numa gestação que está indo tudo certo, a tendência é que esse beta ele dobre a cada 48 horas. Então, se eu tenho uma gestação, uma ameaça de aborto, na ultrassom a gente ainda não viu muita coisa, por exemplo, mas eu tenho um beta que ele está dobrando pelo menos a cada 48 horas, é uma gestação que tem um prognóstico mais favorável. Caso contrário, o prognóstico não é muito bom. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque às vezes a mãe que quer engravidar, né, que já está programando, que já está tentando engravidar há algum tempo, ela fica todo mês esperando pela ausência da menstruação, né? E aí ela, poxa, não menstruei, vou fazer um exame de farmácia ou de beta-HCG que seja. Faz, deu positivo, vai correndo fazer ultrassom, mas às vezes chega lá com 4 semanas, 5 semanas, e a gente vê só um saquinho gestacional. Não vê ainda o embriãozinho, né? Porque o embriãozinho vai aparecer aí com 6 semanas, 5 semanas e meia para 6 semanas. E aí, com 6 semanas e meia, mais ou menos, já vai aparecer os batimentos. Às vezes um pouquinho antes, com os aparelhos mais novos que a gente consegue, às vezes, até antes. E aí acontece isso, né? De ela chegar, ter só o saco gestacional. Aí não, temos que esperar em torno de 7 a 10 dias para repetir o exame. Ver e a ansiedade delas, né, piora muito. Tanto que o que a gente orienta é que espere 7 a 10 dias de atraso para fazer o beta, né? Para não fazer de cara, porque realmente vai só aumentar a ansiedade. E a mesma coisa para acompanhar a evolução da gestação, por exemplo, a mãe chegou lá com 6 semanas, o embrião muito pequenininho, ainda não tem batimento. A gente precisa reavaliar em um próximo momento, em torno de 10 dias depois, para saber se esses batimentos vão aparecer. Aí, se realmente não aparecerem, aí a gente classifica como um óbito embrionário. Ou então, quando não aparece o embrião, né, a gestação anembrionada, que é só quando aparece o saco gestacional e o bebezinho, o embriãozinho não aparece. E aí também... E é importante você frisar isso, que para a gente dar esse diagnóstico, a gente tem que ter um tempo de uma ultrassom para outra, né? Sim. Que é igual você falou. Sim, às vezes dá para a gente cravar na primeira, mas é bom sempre a gente ter um pouco de cautela, porque às vezes existe um intervalo aí, a gente não sabe, não pode confiar totalmente na última menstruação da paciente. É isso que eu ia falar agora. O problema é que muitas pacientes se confundem bastante com a última menstruação, né? Confundem com esse sangramento da anidação que você falou. Às vezes acham que aquele sangramentozinho da anidação, que às vezes pode acontecer, que é quando o embrião se implanta no endométrio, ela confunde como uma menstruação e por isso que às vezes tem essa discordância de idade gestacional.
Porque fala de acordo com a última menstruação, porque ela considera aquele sangramento uma menstruação, quando na verdade não foi, foi só um sangramento. Verdade. Gente, Então, rapidinho, Carol, só se alguém tiver dúvida aqui do que a gente estiver falando, né, pode colocar aí que a gente vai tentar esclarecer. é. E aí é importante a gente falar então em relação ao controle do beta, que a gente já falou. A gente tem um abortamento, um segundo tipo, que seria um abortamento completo, né? Que é quando a mulher tem o diagnóstico da gestação e aí tinha antes uma ultrassom que mostrava o embriãozinho, às vezes já mostrava o batimento, às vezes não, enfim. E na próxima ela sangrou, teve aquele sangramento bem característico e daqui a pouco ela faz a ultrassom e a ultrassom não mostra mais nada, mostra uma cavidade uterina vazia, né? E aí é um abortamento completo e a conduta nesse caso é nada, né? Só usar orientações, ver se a paciente, qual é a pretensão dela, né? O planejamento dela para a próxima concepção e a gente orientar. Então, no abortamento completo, é a cavidade uterina vazia, tá? E o incompleto é quando a paciente tem o sangramento e quando ela faz a ultrassom, tem aquele endométrio ainda espessado, né? Ela tem restos ovulares, às vezes, dependendo do seu abortamento mais tardio, ela já tem os restos placentários, né? E aí essa paciente vai ter que ser submetida. Caso, importante a gente falar, se ela tiver um endométrio, né, Ju, acima de 15 milímetros, essa paciente precisa fazer um esvaziamento uterino. Mas se ela tiver um endométrio abaixo de 15 milímetros, claro, uma paciente que não está sentindo, não está com hemorragia intensa, não tem nenhum outro sinal de gravidade, a gente pode fazer só uma conduta expectante mesmo, uma medicação para melhorar o sangramento e não fazer nada, só acompanhar. E se ela tiver um endométrio mais espessado, aí nesse caso, no abortamento incompleto, ela precisa fazer o esvaziamento. E depois a gente vai falar sobre os tipos que a gente tem do esvaziamento, né? Que é com aspiração ou com a curetagem. E aí entra depois nas condutas, né? Carol, e nessa conduta expectante, só continuando, a paciente pode esperar em média quanto tempo para Você saber fala, se realmente ela vai expelir sozinha aquele conteúdo, aqueles restos, ou ela pode esperar quanto tempo para saber se não olha, sair, ela tem que ir para um procedimento? tem que ir para o procedimento. Isso aí, essa sua pergunta, ela entra também que a gente vai falar do aborto retido, né? Que o aborto retido, que é quando tem ali o embriãozinho, mas não tem o batimento, ou tem um saco gestacional ali maior do que 18, mais ou menos, né? Ou um saquinho sem vesícula, enfim. Aí as questões ultrassonográficas. A gente pode aguardar o tempo que for necessário, dependendo de como essa paciente esteja. Se ela não tiver febre, se ela não tiver sangramento intenso, a conduta ela pode sim ser expectante. Geralmente a gente aguarda até 30 dias tranquilamente, tá? Claro, sempre levando em consideração a clínica da paciente. Então, essa semana mesmo, eu tive uma paciente, já até vi que ela está online aqui, um beijo para ela, muito querida, que ela teve um abortamento retido, ela teve um óbito embrionário, um aborto retido, e em conjunto nós decidimos que ela faria a conduta expectante. E aí, com 5 dias, eu acho, ela acabou expelindo o concepto, né? E aí a gente não precisa fazer nada, só ficar observando mesmo que ela, através de ultrassom, se vai sair tudo. Ótimo. Posso prosseguir ou tem mais alguma coisa pendente? Tem o inevitável, né? Que a gente ainda não falou. O abortamento inevitável é quando a gente tem aquele diagnóstico de gestação, mas a paciente tem um sangramento, tem o colo do útero aberto, então a gente sabe que não vai segurar aquela gestação, ou às vezes ela até tem o colo do útero fechado, mas o saco gestacional já está em canal. Então a gente sabe que ali é só questão de dias ou horas mesmo para ela levar para evoluir para um abortamento mesmo, né? E o último tipo seria o abortamento infectado, que é quando a paciente tem sinais de infecção e aí a gente precisa fazer antibiótico terapia, na maioria das vezes venosa mesmo, a paciente tem que ficar internada.
E é muito comum no nosso país, né? Igual a gente falou antes, que tem os abortos provocados por manipulação uterina, né? Às vezes acontece. E é muito comum. Aí as pacientes são aquelas que complicam, que tem perfuração uterina, perfuração de alça intestinal, enfim, várias coisas que estão por trás disso aí. Certo. Carol, agora acho que a gente poderia passar para as causas, né? As principais causas que podem levar ao abortamento. Certo. A gente tem que dividir, igual a gente dividiu no início, quando é embrionário e quando já é fetal, né? Então, quando é inicial ali, a principal causa, mais de 60% dos abortos, ela é por alteração cromossômica daquele embriãozinho, incompatível com a vida. Geralmente uma trissomia ou uma monossomia, tá? Então, 60% dos abortamentos, eles são causados por causa de alteração genética, cromossômica daquele embrião, incompatível com a vida. E é até um termo assim um pouco grosseiro, mas enfim, que é utilizado, que seria uma seleção natural da natureza. E aí não iria para frente futuramente, então acaba tendo aquele óbito embrionário antes disso. Na grande maioria das vezes é isso. Mas a gente tem vários outros fatores, né? Como idade materna avançada, idade paterna avançada. A gente tem a insuficiência lútea, né? Com pouca progesterona, que isso aí a gente consegue ver, né, Ju, pela ultrassom, aquele corpo lúteo, né, que vocês colocam que tá pouco vascularizado. Sim. E a gente pode fazer algumas coisas se a gente vê isso a tempo. Temos as alterações autoimunes, que são muito importantes. Que aí tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, SAF, as alterações infecciosas, HIV, herpes, clamídia, né? Tabagismo, que entra bastante. Então, a gente tem várias causas de abortamento de embrião, mas a principal delas, sem sombra de dúvida, é quando tem alteração genética, cromossômica. E isso foi algumas perguntas que eu recebi de algumas meninas aqui no Insta, falando que estava com 10 semanas e o coraçãozinho parou de bater, outras mais iniciais. E a resposta é essa. A maioria das vezes, a gente não tem como dar 100% de certeza, a não ser que seja feito um estudo ali, né, mais detalhado. Mas na maioria das vezes é isso. E quando a gente tem um abortamento mais para frente ali na fase fetal, tem as malformações uterinas que entram bastante e a incompetência do colo do útero, né? Certo. Ótimo, Carol. Acho que falou tudo. Muito, muito bem explicado. Tem as trombofilias, você falou da SAF, né? Que é assim, isso, que é a principal trombofilia, né? Isso, que é uma delas, né? Porque trombofilias é um termo genérico. Pode ser várias. Podem ser várias. Sendo que a síndrome do anticorpo antifosfolipídio é a mais comum, né? E aí, às vezes a mãe, para descobrir o diagnóstico, passa por uma, duas, três perdas gestacionais. Inclusive, foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas, que foi após quantos abortos pode iniciar a investigação dessa síndrome? Para SAF, né? Para SAF. Aí a gente vai entrar no abortamento habitual, né? O que é o abortamento habitual ou abortamento de repetição, enfim. O abortamento habitual é quando tem mais do que 3 perdas gestacionais iniciais, tá? E aí, o que a literatura fala? Que acima de 2 perdas, a gente comece a pesquisar logo o SAF. Mas o médico que esperar a paciente ter 3 perdas também está respaldado, porque a taxa, a incidência de SAF, ela é baixa, né? Na população em geral, ela é baixa. É por isso que não se tem indicação de pesquisar SAF em todo mundo. Claro que a gente, no nosso dia a dia, no consultório, acaba pesquisando, mas são exames caros e que o SUS não paga. Então, a maioria das pacientes, infelizmente, não tem como fazer essa pesquisa, entendeu? Mas nem chega a ter esse diagnóstico, né? Não chega a ter o diagnóstico. Então, o abortamento habitual, ele é comum mais ou menos até 5% dos casais e ele precisa ser investigado, né? E aí entra a questão mesmo imunológica dessas doenças autoimunes, que aí entra o SAF, hipotiroidismo, né?
com a tireoidite de Hashimoto, que tem vários anticorpos circulantes ali, hipertireoidismo, lúpus, e as doenças sistêmicas também, hipertensão, diabetes, tá? Inclusive, uma das perguntas que eu recebi, que eu até anotei aqui, de uma paciente, era falando que ela tem diagnóstico de SOP, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos, e já teve 2 abortos. Se a SOP, se a síndrome em si causaria o aborto. E a resposta é que não, porém, a síndrome em si não causa, mas o que leva à síndrome é o que causa. Então, quando a paciente tem SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela tem uma resistência insulínica, certo? Quando a paciente tem essa resistência insulínica, ela tem uma alteração da progesterona. E é isso que vai fazer ela ter o abortamento, entendeu? Então, de uma maneira geral, os pacientes que têm resistência insulínica, elas têm uma chance maior de ter abortamento, sim, por causa da progesterona. E o diabetes também, né? Acho que entra aí uma das Pela causas mesma de coisa, aborto. pela Não, o mesma diabetes não coisa. controlado. Isso. Sei. E aí, quando a gente tem a resistência insulínica, outra coisa importante de falar também, tem um aumento do LH na fase do ciclo em que ele não deveria estar presente, que é tão alto, que seria na fase folicular, né? Então, eu tenho uma resistência à insulina, eu tenho um pico de LH no momento que eu não deveria ter, e aí isso pode causar abortamento habitual, de repetição. É porque o ideal para todo mundo, né? Não só para quem tem SOP, seria um planejamento pré-concepcional, né? Então, e principalmente para quem tem SOP, porque tem todo um descontrole, né, de hormônios, tem toda essa questão aí da Androgênicos, né? insulina. Então, para quem tem SOP, tem que ter um cuidado a mais, tem que se programar bem antes de engravidar para evitar complicações como aborto e outros, né, durante a gestação. E outra coisa Isso, me importante. corrija se eu estiver errada. Não, é isso mesmo, tá certíssimo. E em relação ao SOP também, tem algumas pacientes que acham que estão grávidas que acabaram abortando sem nem fazer o beta. Porque como a paciente que tem a síndrome em si, ela tem períodos de amenorreia ou oligomenorreia, né? Que é a diminuição ou a ausência da menstruação, ela fica 3, 4, 6 meses sem menstruar. Ela acha que ela estava grávida e quando ela menstrua, ela acha que ela teve um aborto. E, na verdade, não. Na verdade, ela não estava grávida e ela não estava menstruando mesmo por uma alteração da doença de base dela, que a síndrome do ovário policístico ela é uma doença muito mais metabólica do que ginecológica, né? Então, por isso que você falou muito bem aí que precisa ser visto isso antes. Então, respondendo a paciente que perguntou para mim, tem a associação por causa da resistência da insulina. Certo. Eu queria só falar uma coisa rapidinho, Carol, que você comentou aí dos abortos mais tardios, né? Que é aí em torno de 10, 12 semanas até 22 semanas ou 500 gramas do peso fetal. Que aí seriam mais relacionados a incompetência cervical e malformações uterinas, né? Como, por exemplo, o útero bicorno, o útero septado, que eu acho que é o pior de todos, né? Que o ideal seria, né, quem quer engravidar também primeiro fazer os exames ginecológicos para saber se tem alguma malformação uterina e se programar. Miomas também, né, de cavidade uterina. Miomas, pólipo endometrial, né, que dificultam a gestação ou pode engravidar e levar a um aborto devido à barreira física ali dentro da cavidade uterina. E em relação à insuficiência cervical, né, que eu bato muito na tecla para poder todo mundo pesquisar, né, se tem ou não, porque realmente a gente tem como evitar, se for diagnosticado a tempo, para poder fazendo evitar, a cerclagem, né? Fazer uma cerclagem, ou se caso não for possível fazer uma cerclagem, fazer usar repouso, o pessário, pessário, o que for, né? Uhum. Aí é tema de outra live, porque é realmente também uma coisa. É um tema só disso. Tenho visto acontecer muito aí na prática e é bem importante cuidar, né, para evitar esse parto prematuro e se caso for abaixo das 22 semanas, né, ser até um aborto e não um prematuro extremo.
E assim, os pacientes, e realmente, Ju, é muito importante que seja investigado através da medida do colo uterino naquela ultrassom inicial ali da primeira morfológica, porque a paciente que tem a incompetência istmo-cervical, a clínica dela, na maioria das vezes, ela não sente nada. Ela, no máximo, sente o peso, ela não sente dor. Quando ela procura por essa sensação estranha na vagina, que a gente vai ver, já tem uma bolsa protusa no canal, dilatação completa e não tem mais absolutamente nada para fazer. Isso poderia ter sido evitado antes, né? Se fosse feita a medida do colo uterino inicial. Isso. Eu sempre gosto de fazer a medida do colo e a medida correta é feita a medida do colo via transvaginal. Então, não é obrigatório fazer medida do colo no primeiro trimestre, no morfológico do primeiro trimestre, porém, vamos raciocinar. Vai fazer mal para a mãe? Vai fazer mal para o bebê? Não. Não. Só traz benefícios. Só vai trazer benefícios. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, mesmo quando o médico solicitante não coloca a medida do colo no morfológico do primeiro trimestre, eu faço por minha conta, porque eu não consigo nem dormir se eu não fizer esse rastreio. Porque, gente, um parto prematuro traz tantas complicações e a gente pode, de uma forma simples, rápida, fácil, tentar prever a prematuridade. Então, eu sempre gosto de fazer aí no primeiro trimestre, no segundo, e às vezes, quando é necessário, a gente faz até no terceiro, né? Para saber como que está esse colo. Então, vamos lá. E o diagnóstico do abortamento, você quer falar um pouquinho? Acho que a gente já até falou um pouquinho, né? Em relação aos tipos dele, já entra mais ou menos o diagnóstico através da clínica, né? E da ultrassom, com certeza a ultrassom associada, para a gente saber se é retido, se é completo, se é incompleto, né? Porque eu posso ter um abortamento incompleto e eu ter um colo do útero já fechado, já fechando ali, e eu achar que é só uma ameaça e na verdade não, né? Já é um abortamento incompleto. É um conjunto, né? A paciente vai ter a clínica de sangramento ou de dor, e aí geralmente vocês pedem, né, o beta e pedem ultrassom para avaliar como é que tá, e aí é quando a gente faz o diagnóstico. E às vezes, quando é só uma ameaça, a gente continua. Tá me ouvindo, Carol? Tô te ouvindo. Ah, desculpa, que eu ouvi um eco aqui. Então, às vezes, quando é só uma ameaça, a gente fica mais de olho nessa paciente, né? Para poder passar pelo primeiro trimestre e depois, ufa, graças a Deus. Depois, ufa, diminui muito, com certeza. E eu recebi uma pergunta também em relação à conduta, né? Como que seria a conduta do esvaziamento. Então, se a gente tiver uma gestação de até 12 semanas em que eu não tenho parte óssea fetal, eu posso fazer só a aspiração manual intrauterina, que é a 1000, né? Que, infelizmente, a gente não tem no nosso serviço aqui, no hospital, na maternidade aqui no Dom Orione, não tem a 1000. Então, lá a gente acaba que interna a paciente para fazer uma preparação do colo com misoprostol, para depois fazer a curetagem, né? Porque a gente sabe que quando a paciente ela tem esse abortamento até 12 semanas, eu poderia ir direto para a curetagem e fazer uma dilatação com vela. Porém, isso aumenta muito o risco de uma anormalidade do colo depois, de uma incompetência depois, né? Se eu fizer isso. Então, a gente interna, faz o misoprostol, que é a conduta farmacológica para abrir aquele colo, para amolecer, e depois fazer a curetagem. E se for gestações acima de 13 semanas, sempre, obrigatoriamente, tem que fazer a conduta medicamentosa até ela expelir aquele feto, sempre, até expelir o feto, para depois fazer o esvaziamento uterino. Ótimo. Então, vamos responder as perguntas agora, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente não respondeu. Ah, tem uma paciente que perguntou
Buscopan composto causa aborto? Que ela disse que foi passado para ela o Buscopan composto e depois que ela viu que tinha dipirona. Então, a dipirona, ela virou classe C para D ali, não é uma medicação que a gente realmente usa mais de rotina para analgesia. Mas o que a gente tem que deixar muito claro é que o uso isolado, uma vez ou outra, da medicação não vai causar o aborto. Então, muito provavelmente, se essa paciente já tiver evoluído para um aborto, não foi por causa do uso do Buscopan composto, tá? Outra pergunta que teve aqui que eu anotei, Ju. Varizes no útero. Essa aqui eu acho que foi até você que recebeu? Ou fui eu? Foi, se pode causar aborto. Isso, que ela teve um aborto com 3 meses de gestação e depois, numa consulta, numa ultrassom de rotina, pelo que eu entendi, ela teve um diagnóstico de varizes pélvicas, né? Não, varizes pélvicas não causa aborto, tá? Até porque ali a cavidade uterina tá livre. Então a resposta é que não. E varizes uterinas também, né? Não está relacionado, né, Carol? Não, não. Ótimo. Tem mais um aqui. Quais fatores que levam o embrião a não desenvolver? Acho que a gente já falou, né? Já respondeu as causas. Já respondemos as causas. Acho que acabou as que eu anotei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, que eu também nem anotei. li. Apareceu uma aqui. Existe Ai. alguma vitamina para evitar alteração cromossômica e assim o abortamento? Então, a gente tem que. O interessante é que antes da mulher engravidar, seja feita a consulta pré-concepcional, né? O dia a dia que a gente acaba fazendo. Que o certo é que algumas vitaminas, como por exemplo, vitamina o metilfolato, que é a formativa do ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, enfim, que a gente faz um composto de vitaminas que diminui o risco de abortamento. Agora, se for uma alteração cromossômica incompatível com a vida, que é a trissomia e algumas trissomias e a monossomia do 45X, realmente a gente não tem como tirar isso. Já é um fator genético, né? Não tem É um como. fator genético, não tem como a gente mudar. Mas algumas vitaminas a gente faz, na maioria das vezes eu faço manipulada para as minhas pacientes, para que tenha um desenvolvimento embrionário mais saudável. Certo. Acho que tem algumas perguntas aqui nos comentários. Deixa eu subir Deixa eu aqui ir para ver olhando aqui também. se eu encontro alguma. Alguém Olha, o falou Fábio Romeio formou comigo. Que legal. Beijo pro Fábio. Alguém falou sobre um banho quente, eu acho. Sim, a Luísa, minha prima. Cadê? Aqui embaixo. Inclusive, eu até respondi, de vez em quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas, às vezes eu recebo 100 perguntas, eu fico bem impressionada com a quantidade, as pessoas realmente têm muita dúvida. Muitas coisas eu respondo, mas muitas coisas não tem como, né? A gente tem que ver numa consulta médica. E aí a paciente teve um aborto e falaram para ela que foi por causa do banho quente. A gente sabe que o banho quente, ele é uma das coisas que a gente usa para analgesia de parto, enfim, porque realmente melhora a dor. Mas não tem nenhum estudo que comprove que banho quente causa abortamento. Então, não, isso não é verdade. Realmente me perguntaram. Estranho, né? Inclusive, um mito. Inclusive, essa minha prima aqui, a Luísa, um beijo, que eu amo ela de paixão. Muitas coisas que perguntam, Ju, pra gente, pra você principalmente, eu acho que faz ultrassom, ela desmente tudo, porque tudo acontece com ela. Então, tem paciente que pergunta se útero retrovertido dificulta engravidar, né? Claro que não, é só uma variação anatômica, que ele tá mais... Enfim, é uma variação anatômica, não dificulta engravidar, não dificulta parir, não dificulta absolutamente nada. Outra coisa que aconteceu com ela também, e ela eu posso contar porque é minha irmã, então tá tudo certo. A amamentação é um método 100% seguro anticoncepcional, não, porque ela tá amamentando e tá grávida de novo. Não, também não. Mais uma coisa. Mas bora voltar aqui pro nosso. Inclusive, o útero retrovertido eu tenho, já engravidei 2 vezes. Deu tudo certo. E a Luísa 3, né, gente? Então, vocês aí que tem útero retrovertido e ficam se confiando nisso, podem parar com isso. Quando a gestação tem só saco gestacional, pode levar até quanto tempo? Será que é a embrionada, Artenísia?
A Artenise, a nossa enfermeira lá do Dorione, maravilhosa. Um beijo, Arte. Eu acho que ela está perguntando quanto tempo pode fazer a conduta expectante, que a gente falou, né? Enquanto a paciente estiver Sim, você bem. falou que até 30 dias, dependendo E enquanto estiver tudo bem, se a paciente estiver tudo certo, sem febre, sem hemorragia, a gente pode esperar assim, tranquilamente. E depende também, né, da conversa da paciente, né? Às vezes a paciente, tem pacientes, eu já conversei, que não quer ficar com aquilo dentro dela, né? Tem umas que já não se importam, tem outras que falam, não, se não deu certo, eu quero tirar logo, eu fico encucada com aquele A negócio. maioria delas, Ju, na verdade, tem medo da infecção, né? E a gente bate na tecla que não é assim que infecta. E lê no Google que pode morrer de infecção, então, assim, é muito uma questão de, eu acho que, da experiência de cada obstetra, né? Do que cada obstetra está mais acostumada a fazer e da conversa do médico, do obstetra com a paciente, né? Porque a gente também tem que levar em consideração a vontade da paciente, né? Sempre em primeiro lugar, né? Tem que ser uma conduta muito bem discutida, colocado os riscos e os benefícios e que seja feita à vontade da paciente sempre. Se isso não causar nenhum risco para ela, a gente com certeza respeita. Tá, alguém perguntou aqui, não está muito relacionado ao tema, mas eu vou colocar. Qual o jeito mais fácil para quem tem endometriose engravidar? Na verdade, a endometriose ela é uma doença que pode causar infertilidade, né? Até 40%, às vezes até 50% em algumas literaturas das pacientes podem ter infertilidade. Então, não é que seja o jeito mais fácil de quem tem endometriose engravidar. Vai depender do grau de endometriose que essa paciente tem. E repetindo o que eu até respondi naquela pergunta que eu fiz na caixinha de pergunta desses dias, que o único tratamento curativo da endometriose, ela é através de cirurgia. Tá? O tratamento medicamentoso que a gente faz com progesterona, ele ajuda a não progressão da doença, mas o tratamento curativo é só com cirurgia. Então, não é que tem um jeito mais fácil de engravidar, vai depender do grau da doença e se essa paciente tem infertilidade ou não. Se ela tiver infertilidade, vai ter que tratar e às vezes ela vai precisar de alguma fertilização, né? Tratamentos em laboratório. Eu acho que as perguntas que eu tinha anotado já foram. Tem mais alguma sua? Não. Já respondemos. Carol, finalizando, então, já que falamos tudo sobre o tema, queria falar um pouquinho, né, sobre o bebê arco-íris, né? Se você quer falar sobre isso. Pode falar, Ju, eu vou te complementando. Passar para mim. Então, como é que eu vou dizer assim? Quem já passou por essa tempestade, por essa infelicidade de ter um aborto, o próximo bebê que nasce, estão chamando de arco-íris, né? Eu acho que é uma forma muito linda de homenagear, de pensar, né, que depois da tempestade vem a alegria, que é representado aí pelo arco-íris. Então, essa mensagem que a gente queria deixar para todas as mamães de anjos e que, se não foi possível da primeira vez, continue acreditando que em breve você vai ter um bebê arco-íris aí no seu colo, se Deus quiser. Deus quiser. Eu acho muito legal também, não sei quem inventou esse termo, mas eu também acho, assim, muito interessante. Que é isso, que depois da tempestade as coisas se ajeitam e isso serve, eu acho, para tudo da vida da gente, né? Às vezes está tudo muito difícil e depois as coisas começam a melhorar. E outra mensagem que eu queria deixar para as pacientes, para as mulheres, para todas as pessoas, que é o que eu costumo falar para todas as minhas pacientes no meu consultório, é que se eu puder dar um conselho para qualquer mulher que deseja engravidar, para qualquer mulher que está grávida e que deseja parir de qualquer jeito que seja, estude. Estude e estude muito sobre o assunto para você discutir com o seu médico qual que é a melhor opção para você, né? Porque cada vez mais a gente tem autonomia para fazer da forma que a gente achar melhor, né? Claro que com segurança. Então, estudem muito, que discuta com o seu médico a melhor opção de tratamento em qualquer que seja a doença, ou a gestação, ou em relação ao parto, em relação a qualquer coisa.
Carol, acho que isso que você falou, não preciso nem dizer, porque quando a gente vira mãe, meu Deus, a gente entra em outro mundo. Quem é mãe aí sabe. Quando a gente engravida, Jesus, a gente acha que está vivendo em outro planeta. A gente começa a pesquisar tudo de gravidez, tudo de parto, tudo que é isso, tudo que é daquilo, Fica um pouco doidinha relacionado às ao bebê. vezes, né? É muito hormônio. Fica até E os meio doida às vezes. hormônios, e os hormônios que a gravidez, né? Que a gente tem essas mudanças na gravidez. E assim, realmente é um momento muito lindo, muito mágico. E eu acredito que toda mãe que passa, toda mãe numa gestação normal ou numa gestação de risco, uma gestação complicada, ela sempre vai procurar o melhor para o bebê. Então, é isso que você falou. Procurar, né, primeiro um médico que você confia, um obstetra que você confia, tirar todas as suas dúvidas com o seu médico, com o seu obstetra da sua confiança, com o ultrassonografista da sua confiança, de todas as pessoas que vão te acompanhar ali durante esse momento, né? Muitas outras vão em fisioterapeutas, psicólogos, enfim, né? Uma Quanto equipe mais a equipe multidisciplinar. multidisciplinar, melhor para o desfecho daquilo Isso. ali. Então, é isso aí. Essa mensagem que você deixou, eu achei muito importante mesmo. E nós, mamães que passamos por isso, quem já passou sabe como que é. É um mundo à parte, né? A gente Com vive um certeza. momento assim muito lindo mesmo. Então, pessoal, E os dias vai ser eu, se Deus quiser. Só esperar passar esse corona aí que vai. Vou te encher tá muito o bom. saco ali fazendo ultrassom, Ju. Pode bater lá a hora que você quiser. De madrugada, qualquer horário que eu estou disponível para você. Eu sei disso. Gente, Muito obrigada pela parceria e por tudo, Ju. Você é eu que sensacional. Sempre te falo isso. Eu que agradeço, você também. Pessoal, muito obrigada pela presença. Quem ficou aqui até agora, ouvindo a gente falar, obrigada pelo tempo aí que vocês disponibilizaram aí para ficar aqui com a gente. E até a próxima, tá, Carol? Espero que seja a primeira Até. de muitas. De muitas. Vamos organizar vários temas. Então, tá bom. Boa noite. Tá. Quer Boa fazer mais alguma noite. consideração? Não, tudo Dia do certo. pessoal. Então tá. Boa noite, gente. Muito obrigada Boa aqui noite. pela presença. E contem com a gente. Daqui uns dias a gente faz outra live. Tá bom. Beijo, boa noite. Tchau. Beijo, Ju. Boa noite.